Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando o bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, e olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando o bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, e olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Voar.
celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, o olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. Renova a luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de reunião pública que compõe o tratamento espiritual da nossa casa. E hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito grave, muito delicado e que ainda é alvo de muitas dúvidas, de compreensões incorretas, equivocadas, que é a eutanásia. Então nós vamos entender um pouquinho o que é a eutanásia e, sobretudo, entender o que os bons espíritos nos dizem a respeito da eutanásia, quais são os esclarecimentos, o que a gente tem que compreender a respeito desse tema e a nossa posição, como espírita consciente ante a valorização da vida, a importância da preservação da encarnação. Então, muito bem. Algumas considerações iniciais, algumas reflexões importantes, muito vinculadas à eutanásia. Que é a
a dor da criatura humana. Toda criatura humana, né? Todo aquele que vive na Terra sofre, enfrenta problemas de diferentes ordens, mas sofre, inevitavelmente. Todos nós temos esse ou aquele problema, né? E olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz pra gente com relação à dor. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo marcou-vos para a glória do céu. É uma reflexão muito importante, né? Belíssima, inclusive, que fala para a gente do bem sofrer, né? Para que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha tranquilidade suficiente, resignação para vivenciar o processo da dor sem se revoltar, né? Sem se queixar, mas entendendo que, embora seja difícil, né, as provas que a gente enfrenta, esses processos dolorosos são escolas, são ferramentas que burilam a nossa alma, ainda muito endividada, ainda caída, né, falida. Então, a dor é uma bênção, é um remédio que Deus nos oferece para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento. E por que falar de dor? Porque a dor e a eutanásia caminham juntas, né? A gente vai entender daqui a pouquinho que o materialismo, principalmente, entende que a eutanásia é um alívio, né? É uma forma de cessar a dor. E essa é uma visão muito superficial, é uma visão equivocada. Então, que a gente tenha tranquilidade de espírito, que a gente tenha lucidez, que a gente consiga compreender que um momento de dor, de provação, de aflição, como os que a gente está vivendo agora, são necessários, são importantes para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento moral. Talvez hoje, de uma forma imediata, a gente não consiga entender o porquê. A gente muitas vezes vai vacilar, né? vai ficar desanimado, vai tentar desistir, mas a longo prazo, toda dor, todo sofrimento é o remédio necessário para a nossa alma, né? É o que vai trazer a cura definitiva para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. Então, a morte existe diante desse tema, eutanásia. A morte existe? O que a gente entende? O que nós espíritas entendemos? Que o que morre é só o corpo físico. Esse corpo grosseiro, né, orgânico, que a gente se utiliza para ter as experiências aqui na Terra. Então, a morte existe do corpo físico. A alma, o espírito, é imortal, né? Morrendo o corpo físico, o espírito permanece vivo, a nossa consciência, né, quem nós somos, isso nunca vai deixar de existir, né? A nossa inteligência, as nossas experiências, os nossos afetos, isso tudo continua vivo, né? Sobrevive à morte do corpo físico. E o que é reencarnação? E qual que é o objetivo da reencarnação? Então, o que é a encarnação? É o mergulho, né, da alma, do espírito, no corpo físico, para experimentar vivências, experiências aqui na Terra ou em outros mundos, né? E qual que é o objetivo? O objetivo maior, o objetivo principal da reencarnação é evolução da alma, progresso do espírito, né? Progresso moral, espiritual, intelectual. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Evoluir. E o que é eutanásia, então? A gente está falando sobre isso. Certamente nós já ouvimos alguém em algum momento da nossa existência falar sobre eutanásia. O que significa, então? Olha o que Joana de Ângeles nos esclarece. Tema de frequente discussão, por uns defendidas, por outros objurgada. A eutanásia, ou o sistema que procura dar morte sem sofrimento a doente incurável, retorna aos debates acadêmicos, face à sua aplicação sistemática por eminentes autoridades médicas, em crianças incapazes físicas ou mentais desde o nascimento, internadas em hospitais pediátricos, sem esperanças científicas de recuperação ou sobrevivência.
E a gente tem um outro conceito um pouco mais objetivo. A eutanásia, em suma, é sempre uma forma de homicídio, pela qual seus autores responderão no porvir, em grau compatível com as suas causas determinantes. Então, basicamente, a eutanásia é interromper uma vida física, corpórea, por razões de doença, na maioria das vezes. Quando o paciente tem uma doença incurável, né, a ciência médica já não tem mais solução, então o paciente, por vontade própria ou por decisão da família ou dos profissionais da saúde, a vida orgânica, o corpo físico, então, é conduzido à morte. Mas os espíritos esclarecem que a eutanásia é um tipo de homicídio, é um tipo aí de assassinato, que quem o pratica, seja o paciente que é adesa a essa ideia, que concorda, né, que deseja a eutanásia, seja a família que toma essa decisão, seja o profissional que executa, eles responderão. É como o segundo texto fala para nós, pela qual seus autores responderão no porvir, em grau compatível com suas causas determinantes. E aí são as variáveis, né? Conforme a intenção, segundo o motivo, né? Daqui a pouco nós vamos estudar um caso trazido por André Luiz, que o médico pratica a eutanásia por puro egoísmo. A gente vai ver que o motivo era um motivo muito raso, era um motivo muito infantil até. E aí, conforme a intenção, a consequência será mais grave ou não. Então, é um crime grave contra a lei de Deus, né? A eutanásia é sim um atentado à vida, né? O materialismo e a justificativa para a eutanásia. O materialismo, sob a ótica materialista, a eutanásia é algo absolutamente compreensível e aceitável, né? Que o materialismo acredita no nada, né? Após a morte do corpo físico, haverá o nada, né? Desconsidera a existência de Deus, desconsidera a necessidade do progresso espiritual, né? Então, olha só o que os espíritos falam lá no Evangelho. Bem sei haver casos que podem ser, com razão, considerados desesperadores. Entretanto, se não há qualquer esperança fundada de retorno definitivo à vida e à saúde, existem inúmeros exemplos em que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esse momento de graça que lhe é concedido pode ser de suma importância, porquanto ignorais as reflexões que pode efetuar seu espírito nas convulsões da agonia, e de quantos suplícios um relâmpago de arrependimento pode lhe poupar. Então, há casos em que realmente o doente, o paciente, não vai se curar, né? A doença está instalada, a dificuldade ali não vai cessar. E são momentos, sim, muito dolorosos, né? Que exigem muita resignação, muita renúncia. Mas, como os espíritos esclarecem aqui, às vezes alguns minutos, alguns momentos, ainda que breves, o espírito pode ter uma lucidez que vai lhe garantir séculos de evolução. Às vezes minutos de reflexão, momentos ali de um pedido de perdão, né, com alguma pessoa próxima, um momento de reflexão, né, em torno das suas ações durante a encarnação, momento de arrependimento, de perdão. Então, esses momentos, por mais dolorosos que sejam, constituem uma prova necessária para poupar séculos de labuta, né? E aí vão garantir um retorno para um mundo espiritual tranquilo, né? Harmonioso. Vai permitir que os bons espíritos tenham acesso, auxiliem esse momento de desencarne, que durante o momento do nosso desencarne a gente não estará sozinho, né? Então, olha só, o materialista, por vislumbrar só o corpo e não considerar a alma, ou seja, o que nós falamos, né? O nada, né? Que é o que o materialista defende, acredita, é incapaz de compreender essas coisas,
Então, se depois da morte existe o nada, se a gente desconsidera a bondade infinita de Deus, esses momentos de dor e sofrimento não significam, não tem muito valor, né? Mas o espírita, porém, que sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Pode evitar muitas lágrimas de arrependimento, de obsessão, né, de retorno a uma nova encarnação ainda mais dolorosa, e como também pode garantir momentos felizes no futuro, né? Que aí é um momento, muitas vezes a dor, a prova da doença, é uma forma de expurgar, né, os nossos débitos do passado, fluidos muito condensados, muito grosseiros, que estão vinculados a nós, ao nosso perispírito. Então é um momento de tratamento. E nós, espíritas, por todo o conhecimento que a gente tem acesso, pela bondade, né, dos espíritos que tanto nos esclarecem, a gente tem condição de entender isso, né? E o nosso dever, a nossa tarefa enquanto espírita consciente, enquanto espírita ativo, né, na seara de Jesus, é levar esse conhecimento, esse esclarecimento ao maior número de pessoas, né? Mesmo que a gente esteja consciente, talvez, né, nunca faremos, nunca façamos, nunca praticaremos a eutanásia, nem com uma pessoa próxima, mas que a gente esclareça o maior número de pessoas, né? As enfermidades e a oportunidade de resgate espiritual. Cada minuto em qualquer vida é, portanto, precioso para o espírito em resgate abençoado. Quantas resoluções nobres, decisões felizes ou atitudes desditosas ocorrem num relance de momento? É muito interessante essa reflexão, né? Assim como um crime muito grave acontece numa fração de segundos, um momento ali de reencontro, um momento de perdão, um momento de afeto também acontece, né? Penetrando-se o homem de responsabilidade e caridade, lorizado pela fé religiosa, fundada em fatos da imortalidade, da comunicabilidade e da reencarnação, abominará, em definitivo, a eutanásia, tudo envidando para cooperar com seu irmão nos justos ressarcimentos que a justiça divina lhe outorga para a conquista da paz interior e da evolução. E assim como a eutanásia, a gente tem a tarefa, né, de esclarecer e de combater toda e qualquer ação em desfavor da vida. A eutanásia, o aborto, o suicídio, a pena de morte, né? Então, sendo assim, a eutanásia é a medida que auxilia ou prejudica a criatura? A criatura está aí sofrendo, a família também sofre. É um processo doloroso mesmo, né? De uma doença terminal, já em fase terminal, em estágio muito avançado, de profunda debilidade. É muito doloroso. Então, praticar a eutanásia, a morte piedosa, né? A morte que para o materialismo é considerado um ato de caridade. Então, olha só, sob o ponto de vista do materialismo, a eutanásia é considerada ato de caridade. É a morte piedosa, o que significa grande engano. Já segundo a ótica espírita, os momentos de dor e angústia são preciosos para a evolução da criatura. Significa dizer que minutos de sofrimento durante a encarnação correspondem a séculos de adiantamento moral e espiritual, né? Então, daí a importância de a gente refletir também sobre saber sofrer, sobre sofrer com resignação, sofrer sem revolta, sem queixa, né? Sem lamentação. É fundamental. E isso vem de encontro ao que a gente está vivendo atualmente, né? As provas coletivas que a gente tem suportado, muito dolorosas, muito angustiantes, né? São difíceis mesmo, são momentos aí de muita dor, de muitas perdas, de muitas despedidas, mas que, se bem sofridos, que se suportados com resignação, com fé, sobretudo, e paciência, vão de garantir para nós aí momentos de redenção espiritual, né?
Agora vamos falar de uma coisa prática, que é o status legal. Como é que é a eutanásia no Brasil? É legalizada? Pode-se praticar a eutanásia? Então, no Brasil é uma prática ilegal. É proibida a prática da eutanásia. Olha só o que o texto traz. Podendo, inclusive, o agente que a praticar incorrer nos crimes contra a vida previstos no Código Penal, como homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, omissão de socorro. Então, é crime, né? A eutanásia é proibida no Brasil ainda, né? E a gente tem que levantar essa bandeira sim, sempre, né? O espírita consciente deve, portanto, estar atento aos movimentos de legalização da eutanásia e dedicar-se às campanhas educativas que valorizam a vida. A exemplo das campanhas de prevenção ao suicídio, ao aborto, à pena de morte. É muito importante esse ponto. A nossa casa espírita está vinculada às campanhas educativas. Cada mês do ano corresponde a uma determinada campanha educativa. E aí a gente se dedica a prestar esclarecimentos, a levar essas informações de uma forma mais especializada. Cada mês a gente trata de um tema específico e aí que a gente leva essas informações, esse conhecimento ao maior número de pessoas. E aí colaborando com Jesus, né, para a evangelização da Terra, que é através da evangelização da criatura humana que o nosso planeta vai progredir, né? E aí essas ideias materialistas, essas ideias imediatistas, elas vão perdendo espaço, né, nos nossos corações. Nós vamos fazer agora a análise de um caso. É um caso que André Luiz narra lá no livro Obreiros da Vida Eterna. É um caso de uma decisão médica de eutanásia. O médico decide interromper a vida de um paciente. Os personagens são Cavalcante, no mundo espiritual André Luiz, Jerônimo e Bonifácio, e encarnados também um padre e um médico. A situação basicamente é a seguinte: o médico que cuidava do Cavalcante, que é o paciente encarnado, que estava num processo muito doloroso, havia passado por uma cirurgia, não tinha grandes chances, né, aliás, ele ia desencarnar mesmo, e estimulado pelo sacerdote, ele realiza a eutanásia sem o consentimento do paciente. O paciente nem soube, né? Então, olha só. Estímulo do sacerdote ao médico. O padre foi fazer uma visita ao Cavalcante e aí ele encontra o médico. E aí eles têm um diálogo rápido, mas muito decisivo. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos, ou seja, já vinha se estendendo por muito tempo, né, o processo de enfermidade do Cavalcante, segundo o padre. Tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade de eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O Cavalcante já estava vivenciando um processo de necrose dos tecidos, então já exalava um cheiro forte, já era um processo muito doloroso, e isso trouxe incômodo, né, tanto para o sacerdote quanto para o médico, né? Eles entenderam que era um processo cansativo e sem sucesso. Mas os espíritos que estavam acompanhando o caso, que estavam ali prestando auxílio ao Cavalcante, esclarecem que esse era um momento necessário, era um momento de grande crescimento para ele, de prova dura, mas que isso ia garantir para ele momentos de retorno ao mundo espiritual muito tranquilos, muito, né, segundo a programação estabelecida. Atuação do médico. O clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava, desesperado, em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe o golpe extremo. O André Luiz, juntamente com os benfeitores, já estavam atuando em benefício do Cavalcante para promover o desligamento dele, auxiliar o desencarne dele. Mas o Cavalcante ainda resistia, se mantinha muito vinculado ainda ao corpo físico, ele não queria desencarnar. Então, olha só, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda
desaprovação do meu orientador. Nesse momento, né, o médico impediu que os espíritos superiores atuassem em benefício do Cavalcante, promovendo aí uma desencarnação tranquila. Então, os espíritos superiores desaprovaram essa ação. E olha só, né, as consequências para o Cavalcante, quais foram? E, conforme a primeira suposição de Jerônimo, que é o mentor, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após o serviço muito laborioso para nós. Então, depois de uma atuação muito exaustiva por parte dos bons espíritos, depois de 20 horas é que eles conseguiram o desligamento do Cavalcante. Isso porque o Cavalcante era um trabalhador dedicado, né? Era uma pessoa que já havia conquistado alguns méritos morais. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Então, ainda assim, com a atuação incisiva dos bons espíritos, o Cavalcante teve um desencarne doloroso. Foi um processo difícil, né, o pós-desencarne dele, ele foi conduzido para uma colônia de refazimento, mas enfrentou dificuldades, embora fosse já uma alma redimida, no sentido de já ter se despertado para a necessidade de andar com Jesus, né? Então, para o paciente, sem dúvida nenhuma, é um processo doloroso, né? É um interrompimento muito brusco da encarnação, enquanto a desencarnação do Cavalcante ia acontecer de uma forma programada, de uma forma assistida, saudável, mas foi bruscamente interrompida, né? De uma forma muito agressiva, violenta. E o médico certamente, né, responderá por essa ação, né? E é importante frisar, em alguns países, essa prática já é divulgada, já é pacificada, né? Na Europa, principalmente. Muitos países já legalizaram a eutanásia. A gente percebe, pelas pesquisas, um grande fluxo migratório, pessoas buscando esses países para praticar a eutanásia, né? Então, é realmente um momento que exige da gente consciência, né? Vibração de caridade por esses irmãos, né? De esclarecimento também. Então, é lícito abreviar a vida do que sofre. Vamos pensar na ação do médico com relação ao Cavalcante. O que o médico fez é lícito, é legal ou não? E aí o Emmanuel traz para nós uma definição muito objetiva. Lá no livro Consolador tem a seguinte pergunta: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Ou seja, no caso de uma doença incurável, a eutanásia é uma ação positiva com relação ao paciente? E Emmanuel responde de forma categórica: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem com uma única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Pergunta 106 do livro Consolador. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que Deus é infinitamente justo e bom. É um Pai de infinita misericórdia, que ama profundamente cada um de seus filhos. E partindo desse pressuposto, a gente tem que se resignar e entender que a justiça divina é perfeita, né? Momentaneamente, talvez a gente não vai compreender, talvez a gente vai... o nosso desejo é que aquele sofrimento cesse, que aquele sofrimento acabe, né? Principalmente quando é alguém que a gente ama, né? Que a gente deseja bem. Mas a gente precisa entender que a misericórdia divina é operante a todo momento. E que esse sofrimento de hoje, ele é, muitas vezes, o resultado, muitas vezes, quase sempre, né? É o resultado das nossas faltas do passado e é uma forma
de a gente reparar o mal que a gente fez, a nós mesmos, inclusive, né? As doenças do nosso corpo são reflexo das nossas ações equivocadas, de hoje ou do passado. Então, Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, ele é tão perfeito nas suas decisões, nos seus atos, que ele nos permite saudar aos poucos, né? Certamente, a dor que a gente sofre no corpo físico é infinitamente menor ao mal que a gente praticou, para nós ou para o próximo, né? Então, a gente tem que alimentar a nossa alma dessa convicção, né? Da misericórdia infinita de Deus, do amor infinito de Deus por todos nós. E aí, para a gente encerrar, a gente traz aqui uma reflexão muito bonita, muito terna, né? Como o Espiritismo pode, então, esclarecer os prejuízos da prática da eutanásia e consolar os que sofrem? Sobretudo, né, o consolo. A grande tarefa do Espiritismo, da doutrina espírita, é combater o materialismo e consolar onde houver sofrimento. Consolar as almas que sofrem, que padecem, né? Como então? Como será então a atuação da doutrina espírita ante esses conflitos? E aí, o caminho mais seguro, o caminho mais sereno, que é Jesus, né? Que é o exemplo do Cristo. É esse o caminho, é esse o exemplo, é essa a nossa fortaleza, né? É isso que a gente deve buscar, Jesus. Coragem, meus amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer de vós, e nada tinha de censurável. Enquanto que deveis espiar vosso passado e vos fortificar para o futuro. Sede, portanto, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, ser cristão, ou seja, viver, copiar, buscar os exemplos do Cristo, viver como Cristo viveu. Ele que é puro, que é perfeito, que nada tinha a saudar, sofreu dores atrozes, né? Padecimentos morais incalculáveis, que a nossa capacidade, a nossa percepção ainda não tem condições sequer de dimensionar, né? Como Áureo traz, né, lá no livrinho Universo e Vida, que Jesus sofreu uma intraduzível tortura cósmica, né? São os padecimentos, as angústias que um espírito puro, um espírito crístico sofreu de ter que viver aqui entre nós, né? De ter que se materializar ainda num ambiente tão empedernido como a Terra. E se ele, que é o Cristo, que é o governador da Terra, exemplificou a resignação da forma mais cristalina, da forma mais visível, né, para nós, que a gente se esforce diante das nossas dificuldades diárias, né, diante das provações que a gente enfrenta diariamente, para ao menos se assemelhar a Jesus, né? É o caminho mais seguro, é o caminho mais sereno e é também o mais tranquilo, porque ele mesmo nos garantiu que o fardo dele é leve, né? E o jugo é suave. Então, caminhar com Jesus, escolher as escolhas do Cristo é, sem dúvida, o caminho mais seguro, né? Então, agora nós vamos continuar o nosso tratamento, passaremos ao passe, à distância. A gente pede que todos permaneçam conectados. Peguem também um copo com água, um vasilhame para fluidificar. Desejamos a todos uma excelente noite, uma excelente semana que segue. E fiquemos todos na paz de Jesus. Forte abraço. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável,
que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.